Olá, meus amados, estamos de volta aqui no nosso devocional Caminho da Adoração. Prazer te receber nesse dia, que alegria poder estar mais um dia aprendendo com o Senhor. Eu sou Mateus Lima, todos os dias estamos aqui estudando a palavra de Deus, aprendendo e enriquecendo o nosso coração dessa verdade poderosa. Bom, peço ao Senhor para que Ele cuide da tua mente, do teu coração no dia de hoje, que você possa ser bem-sucedido hoje. Amém? Bom, meus amados, já quero pedir aquele favor de sempre. Eu quero chamar a atenção para quem ainda não se inscreveu no canal. E eu peço a você, me ajude nessa área, né? Chegamos aí ao número de 1055 inscritos. E eu agradeço a Deus. São muitas pessoas que estão aqui, né, querendo aprender, mas se todos aqueles que assistem os vídeos pudessem se inscrever, nossa, a gente ia subindo. E toda vez que a gente vai subindo o número de inscritos, isso faz com que o vídeo vá chegando a outras pessoas, vá alcançando a relevância que é preciso, porque aqui está lidando com máquina, pessoal. Então, para o algoritmo, né, do YouTube entender que esse vídeo é relevante, ele precisa que muitas pessoas estejam participando dele. Então, eu peço a sua ajuda, se inscreva e ative as notificações para que você esteja comigo todos os dias. Pode colocar o seu comentário aqui embaixo, deixar o seu joinha, isso vai ajudar bastante o vídeo a subir na questão de relevância, tá certo? E também peço a você, no final desse vídeo, acesse o link na descrição para você conhecer um pouco mais das redes sociais, onde eu apresento outras informações também lá, tá certo, pessoal? Bom, vamos ao texto de hoje, um texto interessantíssimo, um texto maravilhoso, que é o Salmo 111, verso 10. O Salmo 111 tem apenas 10 versículos. Já convido você para que você leia esses 10 versículos, tire um momento para fazer um devocional sobre esse salmo. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Esse salmo é muito rico. Mas eu queria trazer para vocês aqui o verso 10, que é o final dele, que tem já já aponta para o livro de Provérbios. O verso 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Um bom entendimento tem todos aqueles que cumprem os seus mandamentos. Seu louvor dura para sempre. Mateus, você está lendo Provérbios? Não, eu estou lendo o livro de Salmos. Salmo 111, verso 10, esse texto vai falar sobre o temor do Senhor e o princípio da sabedoria, que casa muito bem com o texto de Provérbios. Mas por que esse texto está aqui, relatado aqui? Porque temor e sabedoria, eles se relacionam com louvor. Imagine essa frase sendo cantada. Nossa, eu ia amar ouvir esse salmo sendo cantado. Eu acredito que quem é judeu, né, quem já teve essa experiência, pôde ouvir esse salmo sendo cantado. Deve ser uma experiência única e magnífica. Mas o que eu estou querendo dizer, o salmista ele traz aqui para nós a sabedoria de um louvor ser reverenciado ao Senhor, de ser entregue a um ser que é todo-poderoso, que é o grande eu sou. O que esse texto me faz refletir é sobre o respeito e a reverência aos mandamentos, aos conselhos de Deus. E muitas das vezes, já até fiz um devocional desse tipo aqui, e muitas das vezes não reverenciamos o que Deus fala. Esquecemos e falhamos nessa área. Eu posso dizer para você que quantas e quantas vezes eu já esqueci a palavra que Deus tinha colocado diante dos meus olhos. E passou batido. Mas quando eu deixo a palavra de Deus dominar o meu coração e aquilo permanece, eu sou bem-sucedido. Por isso, irmãos, que o treinamento que nós fazemos aqui é do devocional, para que a gente não se esqueça da lei de Deus, para que a gente não se esqueça dos mandamentos do Senhor. E ele diz que um bom entendimento tem todos aqueles que cumprem seus mandamentos. A pessoa que tem bom entendimento, que vai solucionar os problemas, é aquela pessoa que cumpre os mandamentos de Deus, que sabe que precisa deitar os seus olhos na palavra de Deus. E ao deitar os olhos na palavra do Senhor, ela adquire, ela recebe esse entendimento.
É como se fosse a seguinte cena, o cenário fosse esse. Alguém muito idoso sentasse numa mesa que você está sentado. E aí você retrucasse a pessoa, eu estou nessa mesa aqui. E aí depois você se dá conta, nossa, a pessoa é idosa, por que eu agi daquela maneira? Às vezes o temor, irmãos, ele está tão claro diante dos nossos olhos, mas nós preferimos não o temor, preferimos o enfrentamento. Eu estava vendo há um tempo atrás uma série que me chamou a atenção. E essa série ela fala sobre família, ela fala sobre relacionamento. E nessa série, um filho tinha um relacionamento muito ruim com seu pai. E ele cresceu, depois que a sua mãe faleceu, ele cresceu e foi piorando esse relacionamento. Na faculdade, ele já adulto, o pai dele foi visitá-lo, né, durante um tempo. Nessa visita, o pai descobre que o filho não estava totalmente empenhado em estudar aquilo que o pai tinha ordenado para ele estudar. Revoltado, o pai começa a quebrar as coisas, começa a se chatear e começa a ter um atrito ali. Bom, resultado de tudo isso, o filho não bate no pai, não levanta a voz com o pai. Aquilo foi me chamando a atenção. Não há um bate-boca, não há uma gritaria, mas há um respeito ali. Respeito à idade, respeito à autoridade. Mesmo assim, magoado, triste, o filho ele escolhe até a opção de tirar, você sabe, né? Mas aí tem algo que o impede. Mais à frente, ele já com a pessoa ao lado dele, né, a sua futura esposa ao lado dele, ela começa a trazer para ele essa questão de reconciliação. Por isso que é importante a gente ter pessoas que venham nos dar bons conselhos. E a reconciliação, e ele tinha uma revolta com o pai, uma mágoa com o pai. Bom, para eu resumir a história, ele foi abrindo a porta do coração e ele foi se envolvendo. O presente que ele tinha dado ao pai, ele resolveu consertar esse presente que tinha sido quebrado. E aí ele devolveu o presente que ele tinha dado ao pai, consertado, resolveu voltar a dialogar com o pai e aquilo foi quebrado. Mas o que me chamou a atenção não foi a reconciliação. Me chamou a atenção que apesar do calor do momento da briga, ele não levantou a mão para o pai. Temor, o respeito, muitas das vezes está sendo perdido, meus amados. Bom, esse pai, na ficção ali, ele era um pai ruim. Nosso pai é um pai bom. Nosso Deus é um Deus bom. E ele faz sim maravilhas na nossa vida. E porque ainda não conseguimos respeitar os seus mandamentos? Sendo que a palavra está nos mostrando que é o princípio de adquirir sabedoria e entendimento. Voltando à cena do idoso que senta na mesa, se a nossa reação fosse: oi, tudo bem, posso ajudar o senhor? Ah, desculpa, eu não vi que você estava sentado aqui. Não, pode ficar à vontade. E de repente aquele idoso vai contando as suas histórias. Como são ricas, né, essas histórias. E a gente descobrir um pouco da história, do passado de alguém, de uma vida vivida de verdade, e aquilo agregar valor a nós. Assim mesmo também é com o nosso Deus. Deus é eterno, meus amados. Temos muita coisa a aprender com o Senhor. E por que não a gente valorizar esse temor, a gente valorizar os seus mandamentos? Vamos valorizar. Vamos pedir a Deus para que a gente não se esqueça de nenhuma das suas leis. Mas que a gente venha atá-las no nosso pescoço. Assim como os sacerdotes carregavam aquela placa, relembrando a Deus, trazendo a memória a Deus sobre as tribos de Israel, que nós possamos carregar a palavra de Deus na nossa vida. Senhor, que os teus ensinamentos possam perfurar o nosso coração, quebrar, meu Deus, essa pedra e ficar ali, meu Deus, como fincado, como se fosse uma estaca no nosso coração. Que a tua palavra permaneça em nós, que não venhamos esquecer de ti, ó Pai.
mas ouvi-lo todos os dias e aprender com o Senhor. Pedimos a tua direção e o teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou do conteúdo, meu amado, por favor, deixe o seu gostei, compartilhe essa mensagem. Eu espero por você amanhã aqui no nosso devocional do Caminho da Adoração. Que Deus te abençoe.